Fala, marceneiros e marceneiras, aqui quem fala é Valci Goulart, diretamente do canal da Gemad, e hoje trazendo um assunto extremamente importante de dono para dono, que é sobre contratos. É isso aí. Se você já teve problemas com contrato ou não quer ter um, esse vídeo é para você. Mas antes, sobe a vinheta! Antes de começar, eu quero falar para todo mundo que é importantíssimo você buscar um profissional, um advogado da sua confiança para auxiliar na elaboração deste contrato, tá ok? A partir de agora eu vou passar dicas para vocês do dia a dia, de dono para dono, com um contrato que eu passei e eu não quero que vocês passem. Então, afinal, Valci, o que eu faço para ter um bom contrato de marcenaria? Bom, eu quero passar para vocês agora 4 pontos de atenção extremamente importantes na hora de desenvolver esse contrato. Mas antes, uma dica super importante, gente. Como tudo, nós donos de marcenaria temos que ter uma visão generalista sobre várias áreas da marcenaria. Gestão de pessoas, gestão de produto, vendas, administração, psicologia, muitas vezes da equipe. E não é diferente quando se trata de noções básicas de direito. Por que eu estou falando sobre isso? Porque muitas vezes a gente terceiriza algumas funções, contratando alguém de fora, mas nós não falamos o que nós precisamos nesse documento. Por exemplo, um advogado. A tendência é que se você não passar nenhum problema que acontece no seu dia a dia na marcenaria, ele te faça um contrato de forma genérica, falando sobre pagamento, atraso, coisas do cotidiano que o advogado já tem de outras áreas. Por isto, neste momento, é importante trazer os problemas para que ele, com este problema, desenvolva uma cláusula. Por exemplo, você que tem prazo de entrega final do ano, as obras atrasam, e aí? Quem tem que recuperar esse atraso de uma obra atrasada por conta do cliente, de arquiteto, de construtora? Você ou o contratante, no caso o cliente? Então, esse tipo de situação que acontece no dia a dia, e a gente sabe que a montagem deveria ir para janeiro, e o cliente acaba ficando ali te cobrando, querendo não pagar, querendo te ameaçar. Esse é o tipo de situação que o advogado ele não tem como prever, porque ele não vive isso. A dica de ouro que eu te dou em relação a isso é: pontua todos os problemas com a sua equipe que acontecem durante o ano, sobre montagem, sobre venda, situações completamente fora do comum. Anota isso num papel, leva para uma reunião com o seu advogado e peça para que ele transforme cada problema daquele em uma cláusula que possa defender não só os seus interesses, como também do cliente. Porque sim, o contrato ele precisa ter um equilíbrio entre as partes. Nem tudo é direito e nem tudo é dever. Isso é o formato de qualquer contrato ideal que você tem que ter em relação a entender que você tem direitos e você tem deveres. E esses 2 pontos eles têm que se tornar equilibrados dentro do contrato. Bom, então vamos às dicas práticas de problemas que eu já passei, que já foram levados para os advogados e nós colocamos isso em contrato. Pagamento. Quando falamos em pagamento, normalmente a gente sabe que na marcenaria, de várias formas que existem esse pagamento, existe uma muito clássica, que é o pagamento de 50%, algum percentual na entrada e um percentual na entrega dos móveis. E nós sabemos que por muitas vezes esses atrasos que acontecem por parte do cliente, o dinheiro fica retido e você já fez uma programação de pagamento, matéria-prima já está na sua marcenaria, já foi montado, a comissão já foi paga e você precisa dele de volta. Esse é um ponto muito relevante, onde o contrato, por exemplo, poderia ter uma cláusula que o pagamento será feito um percentual na entrada, um percentual no final da obra ou até a data X que você vai estipular em contrato, caso a entrega seja atrasada por parte do cliente. Isso é um exemplo que já vai te garantir que você não vai pagar, você não vai pagar pelo erro de outros. O seu dinheiro estará garantido em contrato na forma de pagamento. Agora, garantia. Outro problema clássico, Muitos não dão garantia, o que de fato gera um descontentamento por parte do cliente, com toda a razão, ou dão muito pouco a garantia, e outros tentam surfar na onda do que eles ouvem por aí,
e acabam colocando no contrato garantias que são impossíveis de serem praticadas. Por exemplo, você ouve em algumas situações de imóveis planejados que as garantias vão de 5, 10 anos, tem extensão de garantia, tem materiais que a garantia é vitalícia. Só que aí você ouve isso, coloca no seu contrato e esquece de olhar as entrelinhas. Nessas entrelinhas você vai entender que essas garantias mais extensas, mais encorpadas, elas estão relacionadas a defeitos de fabricação. Aquela fita mal fitada, aquele acabamento que foi feito de uma forma errada, uma prateleira que deslocou de repente um suporte a algo parecido. Mas ela não vai estar condicionada, por exemplo, a ferrugem de ferragens, ela não vai estar condicionada, por exemplo, a oxidação de espelhos depois de tempo, ou com limpeza mal devida de produtos. Então o que a gente tem que olhar nesse ponto é que existem garantias e garantias dentro de um contrato. Você sim pode contemplar o seu cliente com garantias de 5 anos, 7 anos, 10 anos contra defeitos de fabricação. E isso tem que estar muito claro dentro do contrato. Mas você também pode ter a garantia geral, que não só pode, como deve, até porque isso está garantido em lei, no Código de Defesa do Consumidor, que são 90 dias contra total defeito do móvel. Então, se houver uma oxidação dentro de 90 dias, por lei, você deveria trocar. Então, você pode preservar uma garantia menor, preservando o que a lei exige de completa, e ter uma garantia mais extensa contra defeitos de fabricação e utilizá-la de uma forma um pouco mais abrangente. É essa que você vai mostrar mais no seu dia a dia. Prazo de entrega, gente. Essa também foi maravilhosa, tá? Como a nossa resenha aqui é de dono para dono, já aconteceram situações... Olha, hoje a gente tem que dar risada para não chorar. Como, por exemplo, colocam no contrato lá que o prazo de entrega é 30 dias. 30 dias úteis. O cliente me atrasa 15 dias a entrega das medidas de eletro, de colchão, tudo aquilo que você sabe que interfere na medida final para você poder começar a execução dos móveis. E óbvio, isso vai me gerar um atraso decorrente desse atraso do cliente. E o que aconteceu lá no final? O cliente queria acionar o contrato dizendo que não foi entregue no prazo. Então, mais uma vez, olha a importância de nós colocarmos o nosso dia a dia para este profissional do direito conseguir colocar certinho, nas entrelinhas, tudo que a gente precisa num contrato. Então, esse é um exemplo clássico, que nós poderíamos ter lá que o atraso tem que ser documentado, que os dias do prazo de entrega eles só começam a correr mediante a entrega dessa lista de eletros ou da obra concluída. Então, existem vários pormenores que nós temos que pensar na hora de formatar um contrato para certificar que nós não vamos ter problema com o cliente. Agora, uma dica extra para vocês sobre o cabeçalho desse contrato. Gente, sabe aquele espaço onde você coloca o nome do cliente, o seu nome, os dados pessoais dele, endereço? Fiquem muito ligados, principalmente o pessoal que executa móveis para aluguel, para veraneio, casa de campo, onde você coloca o endereço da pessoa como endereço de entrega. Porque isso, lá na frente, é o primeiro endereço que será acionado na justiça. Então, tente sempre separar o endereço de residência do cliente e o endereço da entrega. Isso pode te ajudar muito lá na frente numa ação. E o que eu quero contar para vocês agora, que é o mais importante, independentemente de qualquer contrato que a gente venha fazer, é entender que o contrato ele tem que ser aprimorado todos os anos. Então lembra, todos os problemas que acontecerem no decorrer do ano, anotem para que você consiga reformular esse contrato para o próximo ano. E o mais importante, gente, o contrato foi feito para não ser utilizado, para ficar na gaveta. Então nada é melhor do que uma boa conversa, um meio termo para todo mundo, deixar o cliente contente, porque a gente não precisa acionar um contrato e nem deixar que o cliente acione esse contrato contra você. Então o relacionamento é primordial para que nesses momentos a gente não tenha um desacordo. Entenda a frustração do cliente, muitas vezes eles estão de fato estressados, com razão, outras não, às vezes o problema é em outra esfera que não é ali, mas o bom relacionamento, a calma que você pode aplicar neste momento pode ser fundamental para você ter um cliente satisfeito, dinheiro na sua conta ou um contrato acionando na justiça que pode demorar anos. Então fica ligado nessa
E fique ligado que tem mais por aí, hein? E por fim, não esqueçam de me seguir nas redes sociais, @valci.goulart, e também curtir, comentar e compartilhar todos os conteúdos aqui do canal da GEMAD. Lembrando que eu estou sempre de olho nos comentários de vocês e deixando aquele último recado para vocês, hein? Marcenaria boa é marcenaria cheia. Até mais!